A multa já estava pronta, a caneta na mão do policial. Mas uma única frase mudaria tudo naquele momento que se tornaria lenda nas estradas brasileiras. Era uma manhã ensolarada de março, quando Ronaldinho Gaúcho dirigia sua BMW prata pela BR-101, no trecho entre Salvador e Aracaju. O astro do futebol mundial voltava de um evento beneficente em uma escola da periferia de Salvador, onde havia passado a tarde anterior jogando bola com crianças carentes. Seu sorriso característico ainda brilhava no rosto, enquanto ouvia música brasileira no som do carro, batucando no volante no ritmo do pagode. O velocímetro marcava 140 km por hora quando Ronaldinho avistou a blitz da Polícia Rodoviária Federal à frente. Seu coração acelerou por um instante, mas logo ele diminuiu a velocidade e se preparou para a abordagem. Conhecia bem aquela situação. Não era a primeira vez que sua velocidade chamava a atenção nas estradas. O agente Marcos Silva, um homem de 42 anos com 15 anos de experiência na PRF, fez o sinal para que o veículo parasse. Marcos era conhecido entre os colegas pela seriedade no trabalho e pelo cumprimento rigoroso das normas de trânsito. Naquele dia, ele estava acompanhado do agente João Carlos, um jovem de 28 anos que havia ingressado na corporação há apenas 2 anos. Quando Ronaldinho abaixou o vidro, Marcos imediatamente o reconheceu. O policial havia crescido assistindo aos dribles mágicos do craque. Tinha acompanhado cada conquista da seleção brasileira e do Barcelona. Mas ali, naquele momento, ele era apenas um agente da lei cumprindo seu dever. "Bom dia, senhor. Documentos, por favor", disse Marcos, mantendo o tom profissional, embora seu coração batesse mais forte ao estar diante de seu ídolo do futebol. Ronaldinho sorriu e entregou a carteira de habilitação e os documentos do veículo. "Bom dia, meu amigo. Tudo bem com vocês?" João Carlos, que estava ao lado de Marcos, mal conseguia disfarçar a emoção. Seus olhos brilhavam ao ver de perto o jogador que havia feito o Brasil sonhar em tantas Copas do Mundo. Ele cutucou discretamente o colega, sussurrando: "Cara, é o Ronaldinho Gaúcho." Marcos verificou os documentos e conferiu a velocidade registrada no radar. 140 km por hora em uma rodovia onde o limite era de 110. A infração estava clara e o procedimento era padrão: multa pesada e possível suspensão da carteira de habilitação. "Senhor Ronaldo, o senhor estava trafegando a 140 km por hora. O limite aqui é 110, explicou Marcos, começando a preencher o auto de infração. Ronaldinho assentiu sem tentar negar ou se esquivar da responsabilidade. "É verdade, oficial. Estava mesmo acima da velocidade. Peço desculpas." A honestidade do craque impressionou Marcos. Em 15 anos de profissão, ele estava acostumado com motoristas que tentavam de tudo para escapar das multas. Desde suborno até histórias mirabolantes sobre emergências inexistentes. Mas ali estava um dos homens mais famosos do Brasil, admitindo seu erro sem rodeios. João Carlos se aproximou mais, claramente nervoso. "Ronaldinho, cara, eu sou seu fã desde criança. Lembro de você na Copa de 2002, aquele gol contra a Inglaterra." "Obrigado, meu jovem", respondeu Ronaldinho com seu sorriso cativante. "Que bom saber que você acompanhava. Aquela Copa foi especial mesmo." Marcos continuou preenchendo a multa, mas algo dentro dele começou a se mexer. Não era apenas o fato de estar multando uma celebridade, mas a forma como Ronaldinho tratava a situação. Não havia arrogância, não havia tentativa de usar sua fama para escapar das consequências. Havia apenas um homem assumindo suas responsabilidades. "Oficial", disse Ronaldinho, observando Marcos escrever. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro", respondeu Marcos, levantando os olhos do papel. "O senhor tem filhos?" A pergunta pegou Marcos de surpresa. "Tenho sim, 2 meninos, de 8 e 12 anos. Eles gostam de futebol?" "Gostam muito. São loucos pelo esporte. O mais velho joga no time da escola." Ronaldinho sorriu ainda mais largo. "Que legal. E eles torcem para qual time?" "O mais novo torce para o Flamengo, o mais velho para o Santos." "Vivem brigando por causa disso", riu Marcos, momentaneamente esquecendo do protocolo formal. "Ah, que bom. O futebol une as famílias, mesmo quando divide", brincou Ronaldinho.
Sabe, oficial, eu estava voltando de uma escola em Salvador. Passei a tarde jogando bola com umas crianças da periferia. Muitas delas nunca tinham visto uma bola de futebol de verdade. João Carlos se aproximou ainda mais, fascinado pela conversa. Marcos parou de escrever por um momento, interessado na história. Foi um projeto social? Perguntou Marcos. Sim, meu amigo. A gente montou uma escolinha de futebol lá. Não é só sobre o esporte, sabe? É sobre dar esperança para essas crianças, mostrar que elas podem sonhar grande. Muitas delas vivem em situações muito difíceis. Marcos assentiu, pensando em seus próprios filhos e nas oportunidades que eles tinham. É um trabalho importante esse que o senhor faz. Ah, mas não é só eu, não. Tem muita gente envolvida. Professores, voluntários, pessoas que realmente fazem a diferença. Eu só apareço de vez em quando para jogar uma pelada com eles, disse Ronaldinho com humildade. A conversa fluía naturalmente, e Marcos se viu cada vez mais impressionado não apenas com o jogador, mas com o homem que estava diante dele. João Carlos ouvia tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Sabe o que mais me impressiona nessas visitas? Continuou Ronaldinho. É ver como essas crianças são felizes com tão pouco. Uma bola, um campo de terra batida e elas estão no paraíso. Me faz lembrar porque comecei a jogar futebol. Marcos voltou a olhar para a multa que estava preenchendo. A caneta parecia pesar mais em sua mão. Ele sabia que estava apenas cumprindo seu dever, mas algo na atitude de Ronaldinho o fazia questionar se não havia uma forma diferente de lidar com aquela situação. Oficial, disse Ronaldinho, percebendo a hesitação de Marcos. Eu sei que o senhor está fazendo o seu trabalho, e está certo. Eu estava acima da velocidade mesmo. Não tenho desculpa para isso. Mas, perguntou Marcos, sentindo que havia algo mais. Mas eu queria fazer uma proposta. Que tal se, em vez dessa multa, eu fizesse uma visita à escola dos seus filhos? Poderia conversar com as crianças sobre segurança no trânsito, sobre responsabilidade. Mostrar para eles que até mesmo quem eles admiram comete erros e precisa aprender com eles. A proposta pegou Marcos completamente desprevenido. João Carlos arregalou os olhos, mal acreditando no que estava ouvindo. Era uma situação inédita, algo que não estava previsto em nenhum manual da corporação. Ronaldinho, disse Marcos, eu não sei se posso fazer isso. Tem procedimentos, normas. Eu entendo, oficial. Não quero colocar o senhor em uma situação difícil. Se for melhor, aceito a multa normalmente. Só pensei que poderia ser uma oportunidade de transformar essa situação em algo positivo para as crianças. Marcos olhou para João Carlos, que estava claramente dividido entre o protocolo e a oportunidade única que se apresentava. O policial mais experiente pensou em seus filhos, imaginou a reação deles se soubessem que o pai havia conhecido Ronaldinho Gaúcho e ainda por cima havia recusado uma visita do ídolo à escola deles. Sabe, Ronaldinho, disse Marcos, em 15 anos de profissão, eu nunca me deparei com uma situação assim. A maioria das pessoas tenta se esquivar, inventar desculpas, algumas até tentam oferecer dinheiro. E o senhor aceita? Perguntou Ronaldinho com um sorriso maroto. Jamais, respondeu Marcos firmemente. Minha integridade não está à venda. Eu imagino. Dá para ver que o senhor é um homem íntegro, por isso mesmo que pensei nessa proposta. Não é para me livrar da responsabilidade, mas para transformar ela em algo maior. João Carlos finalmente se pronunciou. Marcos, cara, imagina o impacto que isso teria nas crianças. Uma palestra sobre segurança no trânsito com o Ronaldinho Gaúcho. Elas nunca mais vão esquecer. Marcos continuava hesitante. Ele conhecia as regras, sabia que sua função era aplicar a lei de forma igual para todos, independentemente de quem fosse a pessoa. Mas também sabia que, às vezes, a verdadeira justiça ia além da simples aplicação de normas. Ronaldinho, disse Marcos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu amigo. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor tem dinheiro para pagar 1000 multas dessas sem nem sentir no bolso. Por que se importar? Ronaldinho ficou sério por um momento, olhando para o horizonte da estrada. Sabe, oficial, eu tive muita sorte na vida. Nasci com um talento, tive oportunidades, conquistei muito mais do que eu sonhava quando era criança.
Mas eu nunca esqueço de onde vim. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Minha mãe sempre me ensinou que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. E não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre usar a influência que a gente tem para fazer o bem. Marcos assentiu, cada vez mais impressionado com a sinceridade do craque. Além disso, continuou Ronaldinho, eu cometi um erro aqui. Estava acima da velocidade, coloquei pessoas em risco. Isso não está certo. Mas se eu puder transformar esse erro em uma lição para outras pessoas, especialmente para as crianças, então talvez algo de bom possa sair dessa situação. João Carlos estava visivelmente emocionado. Cara, isso é incrível. Nunca pensei que fosse ouvir algo assim. Marcos olhou novamente para a multa. A caneta ainda estava em sua mão. A infração estava clara. O procedimento era simples. Mas nada naquela situação era simples. Ele estava diante de uma decisão que poderia impactar não apenas sua carreira, mas também a vida de dezenas de crianças. Ronaldinho, disse Marcos, se eu aceitar sua proposta, como eu posso ter certeza de que o senhor vai cumprir? Olha, oficial, eu entendo sua preocupação. Que tal fazermos assim? O senhor me dá seu cartão, eu passo meu contato para o senhor e a gente marca essa visita para a próxima semana. Se eu não aparecer, o senhor pode me multar em dobro. A proposta arrancou um sorriso de Marcos. Em dobro? Em dobro, confirmou Ronaldinho, estendendo a mão. Palavra de gaúcho. Marcos olhou para a mão estendida, depois para João Carlos, que fazia sinais positivos com a cabeça, e finalmente para a multa quase preenchida. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria não apenas aquele dia, mas também a forma como ele enxergaria sua profissão dali em diante. Está bem, disse Marcos, apertando a mão de Ronaldinho. Mas com uma condição. Qual? O senhor vai ter que explicar para as crianças por que estava acima da velocidade e quais são os riscos disso. Nada de passar pano para o próprio erro. Combinado, riu Ronaldinho. Aliás, essa é a parte mais importante da conversa. João Carlos não conseguia conter a emoção. Cara, isso vai ser histórico. As crianças vão pirar. Marcos rasgou a multa e guardou a caneta. Ronaldinho, espero que o senhor entenda que isso não é um tratamento especial por causa de quem o senhor é. É porque eu acredito que sua proposta pode fazer mais bem do que uma simples multa. Eu entendo perfeitamente, oficial, e agradeço muito pela confiança. Os três trocaram contatos e Marcos explicou como chegar à escola dos seus filhos. Ronaldinho anotou tudo cuidadosamente, prometendo entrar em contato no dia seguinte para acertar os detalhes. Ah, e Ronaldinho, disse Marcos antes do craque partir, pode trazer uma bola? As crianças vão adorar. Pode deixar, meu amigo. Vou levar várias. Quando Ronaldinho partiu, João Carlos ainda estava em estado de choque. Marcos, cara, eu não acredito no que acabou de acontecer. Isso vai dar problema? Marcos olhou para o jovem colega e sorriu. João, em 15 anos de profissão, eu aprendi que às vezes fazer o certo vai além de seguir regras. Se der problema, eu assumo a responsabilidade. Mas e se ele não aparecer? Ele vai aparecer, disse Marcos com convicção. Deu para ver nos olhos dele. Aquele homem é diferente. E estava certo. Na semana seguinte, Ronaldinho não apenas apareceu na escola, como trouxe uma equipe completa. Bolas, uniformes, material educativo sobre segurança no trânsito e até mesmo alguns colegas jogadores. A palestra foi um sucesso absoluto e as crianças aprenderam sobre responsabilidade no trânsito, de uma forma que jamais esqueceriam. A história se espalhou rapidamente pela corporação e depois pela mídia. Marcos foi chamado para explicar sua decisão aos superiores, mas o resultado positivo da ação falou por si só. A iniciativa se tornou um modelo para outras unidades da PRF, mostrando como a aplicação da lei pode ir além da punição, transformando-se em educação e prevenção. 3 meses depois daquele encontro na estrada, a vida de Marcos Silva havia mudado completamente. O que começou como uma simples abordagem de trânsito se transformou em algo muito maior do que ele jamais imaginou. A história da multa que virou uma lição de vida havia ganhado repercussão nacional, e Marcos se viu no centro de uma discussão sobre humanização da aplicação da lei.
O telefone tocou no posto da PRF naquela manhã de junho. Era Ronaldinho, ligando como fazia toda semana desde a visita à escola. E aí, Marcos, como estão as coisas por aí? Ronaldinho, tudo bem, meu amigo? Aqui está uma loucura. Desde que nossa história saiu na mídia, não para de chegar gente querendo conhecer o projeto. Ah, que bom, cara. E como estão seus meninos? Marcos sorriu. Seus filhos haviam se tornado pequenas celebridades na escola depois da visita de Ronaldinho. Eles estão ótimos. O mais velho entrou para o time de futebol da cidade e o mais novo não para de falar sobre segurança no trânsito. Ontem ele me deu uma bronca porque eu não estava usando cinto de segurança. Ha. Eles aprenderam direitinho então. E o João Carlos? Ah, o João está radiante. Ele virou o coordenador do projeto aqui na região. Está organizando visitas em outras escolas. Do outro lado da linha, Ronaldinho sorria. Aquela ligação semanal havia se tornado um dos momentos mais especiais da sua rotina. Marcos, eu tenho uma novidade para te contar. Fala aí. Lembra que a gente conversou sobre expandir o projeto? Então, consegui alguns patrocinadores. A gente vai poder levar essa ideia para outros estados. Marcos quase derrubou o telefone. Sério? Como assim? É isso mesmo, meu amigo. Algumas empresas ficaram interessadas em apoiar o projeto. A gente vai poder montar uma estrutura maior, treinar mais policiais, levar para mais escolas. O que você acha? Cara, isso é incrível, mas você tem certeza? Vai dar muito trabalho. Marcos, aquele dia na estrada mudou minha vida também, sabia? Me fez lembrar porque comecei a fazer trabalho social. Às vezes a gente se perde no meio de tanta coisa, mas vocês me ajudaram a encontrar o caminho de novo. A conversa foi interrompida quando João Carlos entrou na sala, agitado. Marcos, você não vai acreditar. Calma, João. Estou falando com o Ronaldinho. É sobre isso mesmo. Acabei de receber uma ligação do Ministério da Educação. Eles querem transformar nosso projeto em política pública nacional. Marcos ficou sem palavras. Ronaldinho, do outro lado da linha, havia escutado tudo. Você ouviu isso, Ronaldinho? Ouvi sim, cara, isso é fantástico. Imagina quantas crianças a gente vai poder alcançar. Nos meses seguintes, o projeto Educação no Trânsito com Coração se espalhou pelo Brasil inteiro. Marcos foi promovido e se tornou coordenador nacional da iniciativa. João Carlos viajava pelo país, treinando outros policiais para implementar o programa em suas regiões. E Ronaldinho, sempre que possível, participava das ações, levando sua alegria e carisma para crianças de todo o país. A metodologia era simples, mas eficaz. Em vez de apenas multar, os policiais eram treinados para identificar oportunidades educativas. Quando alguém cometia uma infração menor, tinha a opção de participar de palestras educativas ou contribuir com trabalho comunitário em escolas. O índice de reincidência despencou, e a relação entre a população e a polícia melhorou significativamente. Em uma tarde de setembro, Marcos recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era Dona Maria, mãe de uma das crianças da primeira escola visitada por Ronaldinho. Seu Marcos, eu queria agradecer o senhor e o Ronaldinho. Dona Maria, como está? E o Pedrinho? Ah, seu Marcos, o Pedro está uma bênção. Sabe que ele convenceu o pai dele a parar de beber e dirigir? Disse que o Ronaldinho falou que isso era muito perigoso. Marcos sentiu os olhos marejarem. Que bom, Dona Maria. Fico muito feliz em saber disso. O senhor não imagina o bem que vocês fizeram para nossa família. O marido dele estava no caminho errado, mas depois daquela palestra ele mudou completamente. Agora ele até ajuda na escolinha de futebol do bairro. Essas ligações se tornaram frequentes. Pais agradecendo, professores relatando mudanças de comportamento, crianças que se tornaram multiplicadoras da mensagem de segurança no trânsito. O projeto havia criado uma onda de transformação que ia muito além do que Marcos e Ronaldinho imaginaram naquele dia na estrada. Um ano depois do encontro inicial, foi organizado um grande evento em Brasília para celebrar os resultados do projeto. Autoridades de todo o país estavam presentes, assim como centenas de crianças que haviam participado das ações educativas. Marcos estava nervoso.
Nunca havia falado para uma plateia tão grande, mas Ronaldinho estava ao seu lado, como sempre, oferecendo apoio. Relaxa, meu amigo, disse Ronaldinho. Você só precisa falar do coração, como sempre faz. É fácil para você falar, riu Marcos. Você está acostumado com multidões. Acostumado, sim, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é especial. Quando chegou a hora de Marcos falar, ele se dirigiu ao microfone com as pernas tremendo. Mas quando viu todas aquelas crianças sorrindo na plateia, sua voz se firmou. 1 ano atrás, eu era apenas um policial rodoviário fazendo seu trabalho. Quando parei um carro em excesso de velocidade, eu estava pronto para aplicar uma multa e seguir em frente. Mas aquele dia me ensinou que, às vezes, a vida nos dá oportunidades de fazer algo maior. A plateia estava em silêncio, atenta a cada palavra. O homem que eu parei naquele dia não tentou se esquivar da responsabilidade. Não ofereceu dinheiro, não inventou desculpas. Em vez disso, ele me ofereceu algo muito mais valioso: a chance de transformar um erro em aprendizado, uma punição em educação. Marcos olhou para Ronaldinho, que sorria orgulhoso. Hoje, mais de 50.000 crianças em todo o Brasil já participaram do nosso projeto. Centenas de famílias foram impactadas positivamente. E tudo começou com uma simples frase: que tal transformarmos isso em algo positivo para as crianças? A plateia explodiu em aplausos. Crianças gritavam, pais choravam emocionados e autoridades se levantavam para uma ovação. Quando Ronaldinho subiu ao palco, ele abraçou Marcos longamente. Obrigado, meu amigo. Obrigado por acreditar. Obrigado você, Ronaldinho, por me ensinar que fazer o certo, às vezes, significa ir além das regras. Ronaldinho pegou o microfone e olhou para a plateia. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Naquele dia na estrada, eu estava voltando de uma visita a uma escola. Estava feliz, mas também estava pensando se realmente estava fazendo diferença na vida das pessoas. Ele fez uma pausa, emocionado. Quando o policial Marcos me parou, eu vi uma oportunidade. Não de escapar da multa, mas de provar para mim mesmo que eu podia usar minha influência para algo realmente importante. E vocês sabem o que aconteceu? Eu descobri que não era só eu que podia fazer a diferença. O Marcos, o João Carlos, todos os policiais que abraçaram esse projeto, vocês, crianças, que levaram essa mensagem para casa, todos nós juntos criamos algo incrível. As crianças gritavam o nome de Ronaldinho, mas ele continuou. Mas sabe qual foi a maior lição que eu aprendi? Que não importa quem você é, qual sua profissão, quanto dinheiro você tem, o que importa é estar disposto a fazer o bem quando a oportunidade aparece. E a oportunidade aparece todos os dias, para todos nós. Após o evento, Marcos e Ronaldinho se sentaram em um café próximo ao centro de convenções. Estava anoitecendo e a cidade de Brasília brilhava ao fundo. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Disse Ronaldinho. Claro. Você se arrepende de não ter me multado naquele dia? Marcos riu. Ronaldinho, aquela foi a melhor decisão da minha vida profissional. Talvez da minha vida inteira. Por quê? Porque me ensinou que ser policial não é só sobre aplicar a lei, é sobre servir a sociedade da melhor forma possível. Às vezes, isso significa multar, às vezes, significa educar, às vezes, significa dar uma segunda chance. Ronaldinho assentiu. E me ensinou que ser famoso não é sobre os privilégios que você pode ter, é sobre as responsabilidades que você assume. Os dois ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da cidade. Sabe, Marcos, tem uma coisa que eu nunca te contei. O quê? Naquele dia, quando você decidiu não me multar, eu fiquei com medo. Medo? Por quê? Medo de não conseguir cumprir a promessa. Medo de decepcionar você, as crianças, todo mundo que acreditou em mim. Marcos olhou surpreso para o amigo. Mas você cumpriu tudo e muito mais. Mas naquele momento eu não sabia se ia conseguir. Foi a primeira vez na minha vida que senti o peso real da responsabilidade. Não a responsabilidade de fazer um gol ou ganhar um jogo, mas a responsabilidade de impactar a vida de pessoas de verdade. E como você lidou com isso? Lembrei de uma coisa que minha mãe sempre falava. Filho, quando você não souber o que fazer,
Faça o que o seu coração mandar, mas faça com amor. Foi isso que eu fiz. Marcos sorriu. Sua mãe é uma mulher sábia. É sim. Aliás, ela quer conhecer você. Vive falando que quer agradecer ao policial que ajudou o filho dela a encontrar o caminho certo. Seria uma honra conhecê-la. 3 anos depois daquele encontro na estrada, o projeto havia se tornado referência mundial em educação para o trânsito. Delegações de outros países vinham ao Brasil para conhecer a metodologia. Marcos havia se tornado palestrante internacional e Ronaldinho continuava participando ativamente das ações. Em uma manhã de dezembro, Marcos recebeu uma ligação especial. Era o diretor da escola onde tudo começou. Marcos, você precisa vir aqui. Tenho uma surpresa para você. Quando Marcos chegou à escola, encontrou uma placa na entrada. Escola Estadual Policial Marcos Silva, Educação e Cidadania. As crianças estavam todas reunidas no pátio, junto com Ronaldinho, que havia organizado a surpresa. Marcos, disse o diretor, a comunidade decidiu homenageá-lo. Esta escola agora leva seu nome, como reconhecimento pelo trabalho que você desenvolveu aqui. Marcos não conseguiu segurar as lágrimas. Aquelas crianças, que 3 anos antes eram apenas rostos anônimos em uma escola da periferia, agora eram parte da sua família. Ele havia acompanhado o crescimento de muitas delas, visto sonhos nascerem e se realizarem. Tio Marcos! Gritou uma menina de uns 10 anos, correndo para abraçá-lo. Era a filha de Dona Maria, que havia se tornado uma das melhores alunas da escola. Oi, minha princesa, como você está? Estou bem. Sabe que eu vou ser policial quando crescer, igual ao senhor. Marcos olhou para Ronaldinho, que sorria emocionado. Vai ser uma policial incrível, tenho certeza. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no pátio da escola, Marcos e Ronaldinho conversavam sobre o futuro do projeto. Marcos, eu tenho uma ideia, disse Ronaldinho. Fala aí. Que tal criarmos uma fundação? Algo permanente que possa continuar esse trabalho mesmo quando a gente não estiver mais aqui? É uma ótima ideia, mas vai dar muito trabalho. A gente já fez a parte mais difícil, que foi provar que funciona. Agora é só expandir. E assim nasceu a Fundação Educação e Cidadania, que nos anos seguintes se tornaria uma das maiores organizações do país dedicadas à educação para o trânsito e à formação cidadã. Marcos deixou a polícia para se dedicar integralmente ao projeto, e Ronaldinho investiu grande parte do seu tempo e recursos na iniciativa. A história daquele encontro na estrada se tornou lenda. Foi tema de documentários, livros e até mesmo de um filme. Mas para Marcos e Ronaldinho, o mais importante não era a fama ou o reconhecimento. Era saber que milhares de vidas haviam sido tocadas positivamente por uma simples decisão de fazer o bem. Em uma entrevista anos depois, um jornalista perguntou a Marcos qual havia sido o segredo do sucesso do projeto. Não teve segredo, respondeu Marcos. Foi só acreditar que as pessoas são capazes de mudança quando você oferece a elas uma oportunidade real de crescer. O Ronaldinho me ensinou isso naquele dia na estrada. E qual foi a frase que mudou tudo? Insistiu o jornalista. Marcos sorriu, lembrando-se daquele momento que mudou sua vida para sempre. Ele disse, que tal se em vez dessa multa eu fizesse uma visita à escola dos seus filhos? Mas não foi só a frase. Foi a sinceridade com que ele falou, a vontade genuína de transformar um erro em algo positivo. Foi isso que me convenceu. Hoje, mais de uma década depois, o projeto continua ativo em todo o país. Marcos e Ronaldinho continuam amigos, continuam trabalhando juntos e continuam acreditando que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. A multa que nunca foi aplicada se tornou o símbolo de que a verdadeira justiça às vezes vai além das regras. E que quando pessoas de boa vontade se unem por uma causa maior, não há limites para o bem que podem fazer.